Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Perdoem aí os acontecimentos aí do vídeo aí que acabou virando o celular, ele virou a orientação e eu não consegui voltar, mas enfim, graças a Deus estamos aqui. É maravilhoso poder retornar a esta live, né? Já estava com saudades. Então o objetivo é a gente seguir com este nosso momento de estudo, né? Para a gente poder, desta pandemia aí que a gente começou os estudos com o criacionismo, né? Depois com o estudo do tabernáculo de Moisés, né? Então fizemos esses estudos para edificação, né? Para edificação da igreja, para que a palavra de Deus possa atingir cada vez mais e mais pessoas, né? Os vídeos do criacionismo e do estudo do tabernáculo, eles estão numa playlist. Se você for lá no YouTube e procurar por Márcio Magnanelli, tá? Você vai ver a playlist lá, eu vou colocar depois nos comentários
o link do YouTube para os estudos anteriores, tá? E da mesma forma, quando a gente terminar o estudo que nós fizemos aqui, eu coleto todos os vídeos do Facebook e posto lá no YouTube numa sequência para que você possa relembrar ou repassar para alguém de forma mais única, né? De forma mais fácil, né? Então vamos orar para começar. Pai Celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, estamos aqui, Deus. Pedimos, Senhor Jesus, a Tua revelação, a revelação do Espírito Santo da promessa. Senhor Jesus, falaremos das Tuas profecias, falaremos acerca do fim dos tempos, falaremos acerca do Teu retorno, Jesus. Pai Celestial, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, esteja, Senhor Jesus, trabalhando, glorioso Deus, para que possamos passar a Tua palavra, aquilo que Tu passaste, Senhor, nas tuas santas escrituras, nós podemos ter revelado no nosso coração. É o que eu agradeço e peço em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai fazer essa sequência, a gente vai fazer um estudo sobre o fim dos tempos, né? Esse é um estudo que desperta muita curiosidade, muitas pessoas se interessam sobre o estudo dos fins dos tempos, né? Porque é justamente isso, o ser humano tem curiosidade, né? E a Bíblia, ele é um livro que não existe paralelo no mundo, né? Não existe paralelo em nenhuma época da humanidade um livro como a Bíblia. Especificamente falando das profecias bíblicas, né? E a gente vai, nesse estudo aqui, seguir a orientação do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 1:19, ele diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, o que eu vou trazer aqui, vou ler aqui no texto aqui, ó. Então, já vamos começar com Bíblia já, em 2 Pedro 1:19 e 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então essa é um versículo muito importante de exaltação da profecia bíblica, né? Que ela é uma luz para iluminar um lugar escuro, né? E ela não pode ser de uma interpretação isolada. Não pode o Márcio querer ler aqui e dar uma interpretação. Essa interpretação ela é dada pelo Espírito Santo. Então, o que acontece? Então, não é o Márcio, não é o pastor, não é a pastora, não é o bispo, não é o apóstolo, nenhuma profecia deste livro, da palavra de Deus, da Bíblia, é de particular interpretação. Então, a gente vai trazer aqui um material que foi fartamente, né, escrutinado, né? A Bíblia foi fartamente escrutinada. Durante esses 2000 anos ela está sendo escrutinada. E existem muitos estudos, né? E um estudo, então eu vou utilizar um estudo que é fruto desse escrutínio que a Bíblia vem sendo colocada durante esses 2000 anos. Então o Espírito Santo vem trabalhando com a igreja nesses 2000 anos de escritura, né? Aproximadamente, para trazer a revelação. E esse é um estudo que eu vou me basear aqui sobre o fim dos tempos, né? O glorioso retorno. Esses são os autores, Tim LaHaye e o Thomas Ice. Eles são, vamos dizer, uma compilação dos estudos mais amplamente utilizados como interpretação das Escrituras, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui tudo bem, é um guia que esses dois escritores colocaram, mas o conteúdo desse guia é o que está mais pacificado na igreja dos cristãos, tá? Claro que tem igrejas que interpretam
passagens de uma forma ou de outra, tem variações, tá? Mas este roteiro aqui é a tradução da interpretação mais pacífica que nós temos na igreja de hoje, tá? E eles são autores que são especializados no assunto de profecias, e eles são coautores de uma série bastante famosa, que é a Deixados para Trás, né? Uma série são filmes, né? Deixados para Trás, e eles são coautores, né? Então, são pessoas que eu li o livro, li vários livros deles, e eles têm realmente a revelação do Espírito Santo, não para trazer nada novo, não é para trazer nada novo, mas que realmente sedimenta aquilo que a igreja vem interpretando como sendo o roteiro profético, né? Então eu digo isso porque o que acontece, existem igrejas que têm interpretações diferentes para a profecia, né? Isso é muito importante a gente dizer. Por quê? Por que isso acontece? Né? Porque tem a linguagem profética, ela muitas vezes ela é uma forma direta, né? Simples, sem interpretação, mas de outra forma, ela usa de uma linguagem figurada ou alegórica, né? Que se traduzem por meio de figuras de linguagem, né? Vou dar um exemplo simples aqui, de como a profecia ela tem sutilezas na sua interpretação, e a gente tem que estar inteirado dessas sutilezas, né? Por exemplo, uma das profecias do Antigo Testamento, né, diz que o Messias, né, nasceria na cidade de Belém. Lá no Antigo Testamento, 700 e tantos anos de Cristo, já estava escrito, olha, o Messias nascerá na cidade de Belém. Miqueias lá, o profeta Miqueias, ele escreveu ali, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então ali o governante maior de Israel é o Messias, né? As profecias acerca do Messias. E Jesus, ele cumpriu diretamente, ele foi lá, nasceu em Belém, acabou, não tem interpretação, né? É um cumprimento, vamos dizer, uma linguagem direta. Uma outra profecia do Antigo Testamento diz que o nome do Messias seria Emanuel, né? Lá em Isaías 7,14, o profeta Isaías diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará o sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um menino, e se chamará o seu nome Emanuel. Conforme eu falei, a primeira profecia, ela é de interpretação direta. Jesus nasceu em Belém, concordou, cumpriu a profecia, acabou. Agora, a segunda profecia é de interpretação indireta, né? Porque você tem que saber que o significado de Emanuel é Deus conosco. Então, o caráter da vinda de Jesus Cristo é Deus estar entre nós. Jesus, ele desceu lá da glória, onde ele estava, para estar aqui conosco. Então, o que acontece? Então, a profecia, ela não pode ser compreendida de forma isolada. Você tem que ter um conjunto de elementos para interpretar a profecia, né? Então, a profecia nunca pode ser lida de maneira isolada. Ela tem que ser entendida e compreendida com um apanhado de textos, um apanhado de passagens e principalmente a interpretação do Espírito Santo, que é aquilo que o apóstolo Pedro falou. Nenhuma escritura é de particular interpretação, né? Então, voltando ao texto base que a gente vai colocar aqui, o texto guia, ele traz a interpretação bíblica mais comumente adotada pela igreja protestante, né? Inclui a interpretação que o nosso pastor ele traz, né? Então, o roteiro que a gente vai utilizar, que nós vamos utilizar, ele está descrito aqui, ó, nesta figura. Essa é uma figura que a gente vai trazer muito aqui, em que ela fala sobre a linha do tempo,
né? Aqui começando com o ministério de Jesus Cristo, tá? Quando ele foi Emanuel, quando ele foi Deus conosco, tá? Nós estamos atualmente aqui na era da dispensação cristã, da era da graça da igreja, né? Pode ser que já está mais de 2000 anos, e pode ser mais, pode ser rápido, né? A partir de agora. Vai ter o evento do arrebatamento, tá? Terá o evento do arrebatamento, terá o evento da grande tribulação, que serão 7 anos de uma perseguição imensa ao povo de Israel, tá? Vai ter a segunda vinda de Cristo, tá? A segunda vinda de Cristo para dar fim a esses 7 anos de tribulação aqui, tá? E aí, quando Jesus, ele retorna, aqui ao final desses 7 anos, ele vai ser o governador, ele vai ser o governante da terra, né? Em que Jesus, ele mesmo, vai implementar um governo milenar, tá? Em que ele estará diretamente comandando aqui na terra este reino milenar, tá? Então esse é o esboço em que nós vamos tratar. Esse é o guia, né? Esse é o guia. Então eu queria, mas antes de a gente começar, até vai ser nos próximos vídeos o desenrolar deste guia, né, dessa linha do tempo que nós estamos traçando. Eu queria aqui defender a profecia bíblica, tá? Eu queria fazer uma defesa aqui da profecia bíblica, porque ao longo desses vídeos nós vamos falar de profecias e eventos absolutamente milagrosos, coisas inéditas que não ocorreu já desde o início da era aqui na humanidade, né? Então são coisas excepcionais, que você pode falar, olha, o ser humano que ouve essas profecias e não tem fé, ele vai achar que, olha, não, esse pessoal da igreja está variando, esse pessoal está querendo colocar medo nas pessoas, imagina, que isso, vai acontecer tudo isso. Porém, o que tem do nosso lado é que dá credibilidade à profecia bíblica. Primeiro, a Bíblia é um livro sem paralelo. Não há paralelo no mundo relacionado com as profecias. A história da criação do mundo, o desenvolvimento de um povo, ou de personagens fantásticos, isso tem, na humanidade tem aí espalhado boas, interessantes histórias sobre isso. Mas nada se compara às profecias bíblicas. Nenhum livro traz a quantidade de profecias que a Bíblia contém. E aí, se a gente fala da quantidade de profecias já cumpridas, aí não tem nem comparação. Não tem nada parecido com a Bíblia relacionando as profecias já cumpridas, né? Centenas e centenas de profecias fielmente cumpridas, né? Então isso não tem paralelo na humanidade. Então, isso é por conta dessas profecias, né? Desse livro que não tem paralelo na humanidade, que o Senhor Jesus, ele cravou, falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então a Bíblia, o pessoal tenta silenciar, tenta colocar ela de escanteio, muitos países proíbem a leitura bíblica, mas ela não sairá, sempre vai ter gente para falar da Bíblia. Por quê? Porque a palavra profética, ela confirma a inspiração divina da palavra de Deus. Por exemplo, a gente vê que, por exemplo, tem mais de 300 profecias acerca da vinda de Jesus Cristo, da passagem de Jesus Cristo aqui na Terra. Mais de 300. Metade dessas profecias, mais da metade dessas profecias, cumpridas só naquela última semana da crucificação. Ou seja, no evento máximo da vinda de Cristo aqui na Terra,
Porque Cristo veio para pregar? Veio. Ele veio para fazer milagre? Veio. Mas o objetivo da vinda de Cristo é a crucificação. E as profecias, centenas e centenas. Como eu falei aqui, mais de 300 profecias. Metade delas naquele momento da crucificação. Naqueles dias que antecedem a crucificação. Então, o cumprimento de centenas de profecias em um curto período de tempo, tem um único indicativo de informar que essas profecias só podem ter sido reveladas por um Supremo Criador. Um Supremo Criador que conhece o presente, o passado e o futuro. Não tem paralelo, não tem paralelo. Então, vou citar aqui só algumas, né, para defesa da inspiração divina dessas profecias. Eu vou citar só algumas profecias que foram fielmente cumpridas. Eu já falei duas. Nasceu em Belém e o seu nome vai ser Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Profecia de que o ministério de Jesus será na Galileia, lá em Isaías 9, do 1 ao 2. A entrada do Messias em Jerusalém, montado em um jumento, cumprido, Zacarias 9:9, que é o chamado Domingo de Ramos, é uma profecia bíblica. Mãos e pés perfurados, Salmo 22:16. Né? Roupas sorteadas ali no momento da crucificação, Salmos 22:18. Deram vinagre com fel para beber, ali na crucificação. Língua apegada ao paladar, né? Quer dizer, Jesus estava com sede, deram vinagre com fel para ele beber. Salmos 69:21. Traído por um amigo, vendido por 30 moedas. Zacarias 11:11. Nenhum osso quebrado. Salmo 34:20. Falando da ressurreição, que seu corpo não verá corrupção. Salmo 16:10. Então, veja que eu listei aqui só uma pequena porção das profecias que se cumpriram naqueles dias da crucificação ou que antecederam a crucificação. Mas são centenas e centenas espalhadas no Antigo Testamento. Então, isso nos credencia a cravar que a Bíblia é a palavra de Deus revelada. É a revelação, é a palavra de Deus revelada para a humanidade. E não pense que essa revelação ela é fácil. O estudo de profecias não é fácil. Né? Você vê que os judeus, eles eram estudiosos das Escrituras. Eles tinham o Antigo Testamento. Dezenas de profetas ali que eles estudavam. Né? Porém, nas profecias que falavam acerca do Messias, né? Eles sempre selecionaram a profecia. Os judeus, eles só absorveram a profecia de um Jesus triunfante, de um Jesus que vai governar, que vai dominar, que vai dominar que vai governar com os judeus vão ter um destaque nesse governo, né? Então é isso que os judeus absorveram, só o Messias triunfante, o Messias que vai dominar sobre os inimigos de Israel. Então é por isso que os judeus, eles não, na sua maioria, tem judeu que acredita em Jesus, como sendo o Messias, como sendo o Salvador, né? Mas a grande maioria não. E é por isso, porque eles selecionaram parte da profecia, só absorveram parte da profecia. E até hoje os judeus esperam um Jesus triunfante, eles estão esperando ainda um Messias triunfante, né? Que vem derrotar os inimigos de Israel, que vai remir, né? Ou seja, remir no sentido de que Israel vai estar no topo das nações, né? E isso vai ocorrer conforme a nossa linha do tempo aqui. Como eu falei, vamos voltar aqui na minha linha do tempo. Isso vai ocorrer.
Só que não na primeira vinda de Jesus Cristo, mas na segunda vinda. Tá? Jesus ele veio para livrar o povo de Israel desses 7 anos de tribulação. Ele veio para livrar o povo de Israel. E aí depois no reino milenar, o povo de Israel vai ter um destaque. Nós vamos trabalhar com isso. Eles vão ter um destaque aqui nesse reino milenar. Tá? Então, tem que entender toda a profecia, não parte dela. E Jesus apontou isso. Né? Jesus apontou. Agora nós vamos ler o trecho bíblico em que Jesus apontou, falou, vocês pegaram só parte da profecia, vocês têm que pegar toda a profecia. Não é só o Jesus triunfante, tem o Jesus sofredor, o Messias sofredor. Então vamos lá, Lucas 24:15, é os 2 discípulos de Emaús, no caminho de Emaús ali. Lucas 24:15. E isso já é o quê? É um fato descrito após a ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, né? Enfim, os 2 discípulos estavam no caminho de uma cidade chamada Emaús. Eles estavam conversando ali, né? Eram discípulos que conheciam Jesus, que andavam com Jesus, que viram os milagres de Jesus, mas eles estavam desanimados. Eles estavam desanimados. Mas vamos lá. 24, do 15 ao 31. Livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 24, nós vamos do 15 ao 31. E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, ou seja, aos discípulos, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quer dizer, estavam os 2 discípulos já desanimados, conversando um com o outro, e Jesus foi ao encontro deles. Mas os olhos deles estavam quase que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? Jesus perguntando. E eles lhe disseram, os discípulos, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à morte, à condenação de morte e o crucificaram. Olha o 21, o tópico. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. Então os discípulos estavam ali. Poxa, já é o 3º dia que ele morreu, não aconteceu nada, não remiu Israel, né? Disseram que ele vive, né? Mas... Então você vê o desânimo que estava naqueles 2 discípulos. E aí no 25, Jesus lhes disse, honestos e tardos de coração para tudo o que os profetas disseram. Esse é o tópico, né? Nestos e tardos de coração para que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Quer dizer, Jesus ele advertiu, você tem que ler todos os profetas, toda a profecia. Não adianta pegar só a profecia, o Messias vem remir Israel, vai livrar Israel da opressão. Não. Primeiro ele falou, não convia que o Cristo, que é o Messias, padecesse. Quer dizer, primeiro vem um Jesus que padece, que vem cumprir um objetivo. Depois vai vir o Cristo triunfante, né? Depois vai vir o Cristo triunfante. Então, não se pode tratar essa profecia de forma isolada.
Não posso ler uma profecia e achar que é aquilo. Não, ela tem que ter vamos dizer, ela tem que ornar no conjunto de profecias e doutrinas que estão na Bíblia, né? Então, uma interpretação da Bíblia não pode descasar com a interpretação dos trechos bíblicos, né? E é por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso. Então, o que acontece? Olha só. Então, e uma característica da profecia que é importante ser colocado é que uma mesma profecia, né, acerca de Cristo, ele pode conter informações tanto da primeira vinda quanto da segunda, né? Então, às vezes na mesma profecia está falando do Jesus Messias e do Jesus triunfante. Pode dar até parecer que é no mesmo tempo, junto, não. Porque justamente uma estratégia de Deus não foi deixar a profecia mastigada. Não foi dar na Bíblia não tem esse mapinha tal. Essa linha do tempo já é fruto de muita estudo comparativo. Então, na Bíblia não está mastigadinho assim, olha, primeiro vai acontecer isso, depois aquilo, depois aquilo. Tem muita informação, mas você tem que interpretar de forma conjunta. E é por isso que é o Espírito Santo que interpreta, né? E outra coisa, então a estratégia de Deus é não deixar mastigado mesmo, tá? E também, o plano de Deus também tem alguma flexibilidade. Existem situações que Deus pode flexibilizar ali, vamos dizer, a linha do tempo. Eu vou explicar aqui para você. Por exemplo, essa linha do tempo aqui, ó, dos 2000 anos da igreja, podia ter sido curtinho. Podia ter sido, não 2000, como nós estamos aqui, mais de 2000 anos nesse quadrante aqui. Podia ter sido rápido. Já logo após o ministério de Cristo. Poderia já ter acontecido o arrebatamento, a tribulação, enfim. Essa flexibilidade, o tempo da volta de Cristo, né? Esse evento do arrebatamento aqui, ele é flexível. Ele é flexível, ele pode durar mais tempo ou menos tempo. Os apóstolos, inclusive, eles criam que Jesus voltaria enquanto eles estivessem vivos. Já no tempo que eles estivessem vivos. Então, eles achavam que seria uma coisinha curta, né? Então, é por isso que a profecia, às vezes, emenda a primeira vinda, a segunda vinda. Ele emenda porque poderia ter sido muito curto, muito junto, né? Mas o plano de Deus, ele tem a sua flexibilidade. O plano de Deus, Deus achou melhor aguardar, deixar o tempo da igreja um pouco mais alongado, né? Então, a maior profecia dessa palavra aqui, né? A maior profecia é que Jesus é Deus, né? Que Jesus é Deus. É o Emanuel, é o Deus conosco. É a maior doutrina que tem nessa palavra de Deus, na Bíblia. E a segunda doutrina que mais tem é que Jesus vai voltar. Que Jesus é Deus, ele veio, e a segunda doutrina é que ele vai voltar. Como eu falei, a volta de Cristo ela é mencionada mais de 300 vezes. Então por quê? Porque a volta de Cristo ela completa a obra de salvação. A obra de salvação ela foi executada e está disponível a todos. Mas o retorno dele, ele vem completar, né, esta obra de salvação, em especial ao povo judeu, ao povo que começou a história dessa estratégia bíblica, né? Então, a gente não sabe o momento da segunda volta. A gente não sabe. Então, essa volta, a gente não sabe quando vai ser. E muito importante, é importante lembrar que quando a gente fala, o retorno de Cristo, ele é dividido em duas fases. Tem duas fases do retorno de Cristo. Então, o retorno de Cristo
fase 1 é o arrebatamento. O retorno de Cristo definitivo é o fase 2. Tá? Então o arrebatamento, ele é considerado um retorno de Cristo, só que visível apenas para a igreja. Então só aquele que crê em Jesus como Salvador, morreu na cruz pelos pecados, é que vai reconhecer esse evento do arrebatamento. Né? Nós vamos detalhar, nos próximos vídeos nós vamos detalhar o que é o arrebatamento. Mas o arrebatamento, ele é só para a igreja de Cristo, só para os cristãos. Tá? Então, visível somente para a igreja de Cristo. Então, e já a segunda, vamos dizer, o retorno de Cristo aqui na terra, né? O arrebatamento, por que ele vai ser visível só para os cristãos? Porque vai ter um rapto, né? Um rapto súbito em que nós vamos subir, né? Transformados de um corpo corruptível em um corpo incorruptível. Né? Isso aí então vai ser nos ares. Então esse encontro de Jesus vai ser nos ares. Né? Então vai ser, Jesus ele vai sair da glória dele lá e vai nos ares. E aí a gente vai encontrar ele ali nos ares e vai aguardar o desenrolar. Até que Jesus ele volte de forma definitiva aqui na terra. Que aí Jesus ele toca aqui este solo, né? Novamente. Junto com a sua igreja, né? Então, essas são as quando a gente fala do retorno de Cristo, tem fase 1, arrebatamento, fase 2, que é a segunda vinda de Cristo definitiva aqui na Terra, né? Então, então é isso, o retorno de Cristo é algo que está assim, extensamente colocado na Bíblia. Não tem como crer que Jesus não vai voltar. Não tem. Tem igreja até que crê. Não, Jesus não vai voltar, não. Ele já voltou e acabou. Tem algumas seitas e igrejas que acreditam nisso. Né? Mas é absolutamente interpretação isolada. Não dá margem. A Bíblia, a palavra de Deus, não dá margem a crer que Jesus, o retorno dele não vai ocorrer. Então, essa é, inclusive Jesus disse que ia retornar, ele mesmo disse, quer dizer, além dos profetas e apóstolos, lá em João, o apóstolo João escreve, lá em 14, 2, 3, Jesus, olha só, Jesus falando, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vou preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Quer dizer, Jesus estava aqui na terra, dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, ainda vai levar gente com ele. Para onde eu estiver, estejai vós também. Então, esse é o cerne da profecia. O retorno de Cristo é uma doutrina fundamental. E é esse retorno de Cristo que nós vamos trabalhar, né? Todo esse período, não sei quantas lives demorarão para a gente poder dar sequência nesse estudo, mas a gente vai percorrer, a gente vai devagarzinho, porque é um estudo muito longo, muito extenso, e a gente vai passo a passo. Nós vamos falar de arrebatamento, tribulação, 7 anos, os livros, o selo, o tribunal de Cristo, o trono branco, nós vamos falar do milênio, nós vamos discorrer sobre cada um desses, vamos dizer, elementos dessa linha do tempo, né? Então a gente vai no mesmo ritmo, com calma, com tranquilidade, para a gente poder entender melhor as profecias bíblicas. Tá legal? Então tá joia, pessoal. Fica o meu convite aí para a gente seguir nessa caminhada, né?
de estudo, em que nos próximas lives a gente faz semana sim, semana não, tá? Para a gente poder ter um estudo devagarzinho, com calma, com tranquilidade, né? E a gente vai falar, o próximo vídeo é sobre o arrebatamento. Eu já vou falar já, o próximo evento profético, né, é o arrebatamento, né? Então a gente tem já essa direção para a gente poder seguir nesse caminho, nesse roteiro aí. Tá legal? Deus abençoe a todos. Vou me despedir com a divisa cristã. Valeu por estarem aí mais nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Eu agradeço. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.